Critérios de departamentalização. A departamentalização é o processo de agrupar atividades e recursos em unidades organizacionais, de acordo com diferentes critérios, como departamentalização funcional, agrupa atividades por função, como produção, marketing, vendas, etc. Esse tipo de departamentalização é indicado para organizações que desejam aumentar a especialização e a eficiência de suas atividades. A departamentalização funcional facilita a padronização dos processos e a especialização das equipes, mas pode dificultar a comunicação e a coordenação entre as diferentes áreas. Departamentalização por produtos ou serviços, agrupa atividades relacionadas a um determinado produto ou serviço. Esse critério é comumente utilizado por empresas que oferecem uma grande variedade de produtos e que desejam focar no desempenho de cada um deles. Cada departamento é responsável pelo ciclo de vida completo do produto, o que facilita a adaptação às demandas do mercado e permite maior flexibilidade na gestão dos recursos. Departamentalização geográfica, agrupa atividades por localização geográfica. É indicado para organizações que operam em várias regiões, permitindo maior adaptação às necessidades locais e uma gestão mais próxima do contexto específico de cada área. Essa forma de departamentalização facilita a customização dos serviços e o atendimento às particularidades regionais, promovendo uma gestão mais eficaz e próxima das realidades locais. Departamentalização por cliente, agrupa atividades de acordo com os diferentes tipos de clientes atendidos, o que permite oferecer um atendimento mais personalizado e focado nas necessidades específicas de cada grupo. Esse tipo de departamentalização é particularmente útil para empresas que atuam em mercados diversificados, onde diferentes grupos de clientes têm expectativas e necessidades distintas, permitindo uma abordagem mais direcionada e eficiente. Departamentalização por processos, agrupa atividades que fazem parte de um mesmo processo. Esse tipo de departamentalização é comum em organizações industriais, onde as atividades são organizadas de acordo com o fluxo de produção. A departamentalização por processos permite uma visão integrada do trabalho, facilitando a identificação de gargalos e a implementação de melhorias contínuas. Considerações finais. As organizações formais modernas desempenham um papel essencial na sociedade atual, seja no setor público ou privado. Cada tipo de organização possui suas próprias características e finalidades, e é importante compreender essas diferenças para entender como elas contribuem para o desenvolvimento social e econômico. A escolha da estrutura organizacional e do critério de departamentalização impacta diretamente na eficiência e eficácia das operações, sendo um fator crucial para o sucesso das organizações. Neste capítulo, exploramos as principais estruturas organizacionais e os diferentes critérios de departamentalização, identificando como cada abordagem pode ser aplicada para atender a necessidades específicas. É fundamental que gestores compreendam que não existe um único modelo ideal, mas sim a estrutura que melhor se adapta ao contexto da organização e às suas metas estratégicas. No próximo capítulo, aprofundaremos o processo organizacional, abordando o planejamento, a direção, a comunicação, o controle e a avaliação, todos elementos essenciais para o bom funcionamento das organizações formais. Esses processos são a base para uma administração eficaz e eficiente, garantindo que os objetivos organizacionais sejam alcançados de forma sistemática e coerente. Resumo: a departamentalização é uma forma de organizar as atividades dentro de uma empresa, agrupando-as com base em diferentes critérios para atender às necessidades e objetivos da organização. Os principais tipos de departamentalização incluem: funcional, agrupa atividades por função, marketing, finanças, produção, favorecendo a especialização e a eficiência dentro de cada área. Embora facilite a padronização, pode prejudicar a comunicação interdepartamental. Por produtos ou serviços, baseia-se na divisão de atividades por produto ou serviço. Permite uma gestão mais focada nas necessidades do mercado para cada produto, mas pode gerar duplicação de recursos e maior custo. Geográfica, organiza atividades por localização. Ideal para empresas que precisam se adaptar às realidades regionais. A gestão é mais próxima dos mercados locais, mas pode gerar falta de padronização. Por cliente, focada em atender diferentes tipos de clientes.
permite um atendimento personalizado, ideal para empresas com mercados diversificados, mas pode gerar duplicação de esforços. Por processos, organiza atividades de acordo com as etapas de um processo. Facilita a integração das etapas e a identificação de melhorias, mas pode criar uma visão limitada, com foco exclusivo nos processos internos. Cada critério de departamentalização traz vantagens e desafios específicos, e sua escolha deve ser feita com base no contexto organizacional e nas metas estratégicas da empresa. A flexibilidade na escolha da estrutura organizacional e do critério de departamentalização é essencial para garantir uma operação eficiente e alinhada com os objetivos do negócio. Processo organizacional, planejamento, organização, direção, controle e avaliação. O processo organizacional é essencial para o sucesso de qualquer organização, pois envolve o planejamento das atividades, a organização dos recursos, a direção e a comunicação com as equipes, o controle dos resultados e a avaliação dos processos. Estes elementos são fundamentais para garantir a eficiência e a eficácia das operações, alinhando as ações da organização aos seus objetivos estratégicos. Neste capítulo, vamos explorar cada etapa do processo organizacional, mostrando como elas se interrelacionam e contribuem para a gestão eficaz de recursos e pessoas. Além disso, incluiremos exemplos práticos que ajudam a contextualizar esses conceitos no cotidiano das organizações. Planejamento. O planejamento é a primeira etapa do processo organizacional e envolve a definição dos objetivos da organização e dos caminhos para alcançá-los. O planejamento pode ser dividido em 3 níveis: estratégico, tático e operacional. O planejamento estratégico está relacionado às metas de longo prazo e aos objetivos globais da organização, o tático trata das ações específicas necessárias para atingir esses objetivos, e o planejamento operacional foca nas atividades diárias e na execução das tarefas. Doutrina. Segundo Peter Drucker, o planejamento deve ser visto como um processo contínuo, no qual a organização revisa seus objetivos e adapta suas ações às mudanças do ambiente externo. Drucker ressalta que um bom planejamento permite que a organização antecipe problemas e oportunidades, garantindo uma resposta eficaz e eficiente às mudanças. Exemplo prático. Imagine uma empresa que deseja expandir suas operações para um novo mercado. O planejamento estratégico envolve a análise do mercado-alvo, a definição das metas de crescimento e a alocação dos recursos necessários para a expansão. No nível tático, a empresa deve definir estratégias de marketing, contratação de pessoal e aquisição de equipamentos. Já no planejamento operacional, são estabelecidas as ações diárias, como a logística de entrega dos produtos e o atendimento aos clientes. Organização. A organização é uma etapa fundamental do processo organizacional, pois envolve o agrupamento de atividades e recursos em unidades estruturadas, além de estabelecer relações de autoridade e responsabilidade. A organização é responsável por criar a estrutura que possibilita a execução do planejamento e facilita a direção e o controle das atividades. No contexto de concursos públicos, a função de organização é frequentemente abordada como parte essencial do modelo POD, planejamento, organização, direção e controle. Doutrina. Henry Fayol, um dos principais autores sobre administração, definiu a organização como a função administrativa que consiste em reunir e coordenar os recursos materiais e humanos necessários para a realização dos objetivos estabelecidos. Fayol defendia que a organização eficiente é aquela que cria uma estrutura clara e racional, na qual cada colaborador conhece suas responsabilidades e sabe como suas atividades contribuem para o todo. Exemplo prático. Considere uma empresa que precisa implementar um novo processo de produção. A organização envolve definir quais departamentos serão responsáveis por cada etapa do processo, alocar os recursos necessários, como máquinas e pessoal, e estabelecer as relações de autoridade para garantir que todas as partes trabalhem de forma integrada. Esse agrupamento estruturado facilita a execução das atividades planejadas e permite que a direção e o controle sejam realizados de forma mais eficiente. Direção. A direção é a etapa do processo organizacional que envolve a liderança das equipes e a motivação dos colaboradores para que cumpram os objetivos estabelecidos no planejamento.
A liderança eficaz é essencial para garantir que todos os membros da organização estejam alinhados com a missão e os valores da empresa, trabalhando em conjunto para atingir as metas. Doutrina. Para Idalberto Chiavenato, a direção é a função administrativa que orienta e guia o comportamento dos colaboradores em direção aos objetivos organizacionais. Ele destaca a importância da comunicação clara e da motivação, afirmando que líderes eficazes são aqueles que conseguem inspirar e influenciar positivamente suas equipes. Exemplo prático. Considere um gerente que precisa motivar sua equipe para alcançar uma meta de vendas ambiciosa. Ele pode utilizar diferentes estilos de liderança, como o estilo democrático, envolvendo a equipe na tomada de decisões, ou o estilo autocrático, tomando decisões rápidas e fornecendo instruções claras. A escolha do estilo de liderança dependerá das características da equipe e da situação em questão. Controle. O controle é a etapa do processo organizacional em que os resultados das ações são medidos e comparados com os objetivos estabelecidos no planejamento. O controle permite identificar desvios e tomar as medidas corretivas necessárias para garantir que as metas sejam alcançadas. Doutrina. Segundo Henry Fayol, o controle é uma das funções administrativas fundamentais, pois garante que as atividades sejam realizadas conforme o planejado. Fayol destaca que o controle deve ser contínuo e integrado ao processo de gestão, permitindo ajustes rápidos e eficazes sempre que necessário. Exemplo prático. Considere uma empresa que estabeleceu uma meta de redução de custos operacionais em 10%. O controle envolve a análise periódica das despesas e a comparação dos resultados com a meta definida. Caso os custos não estejam sendo reduzidos conforme o planejado, a empresa deve identificar as causas dos desvios e implementar ações corretivas, como renegociação de contratos com fornecedores ou otimização de processos. Avaliação. A avaliação é a etapa final do processo organizacional e envolve a análise dos resultados alcançados e a identificação de melhorias para os processos. A avaliação permite que a organização aprenda com suas experiências, identificando pontos fortes e oportunidades de melhoria. Doutrina. Peter Drucker afirma que a avaliação é essencial para o crescimento organizacional, pois permite que a empresa identifique o que funcionou bem e o que precisa ser melhorado. Drucker destaca que a avaliação deve ser feita de forma objetiva e transparente, envolvendo todos os níveis da organização. Exemplo prático. Imagine uma empresa que lançou um novo produto no mercado. A avaliação envolve a análise do desempenho do produto, levando em consideração as vendas, a satisfação dos clientes e o feedback dos colaboradores. Com base nessa avaliação, a empresa pode identificar melhorias para futuras campanhas de lançamento e ajustar suas estratégias de marketing. Resumo. O processo organizacional é composto por 5 etapas essenciais para o bom funcionamento das organizações. 1. Planejamento. É a primeira etapa, na qual são definidos os objetivos e as estratégias para alcançá-los. Peter Drucker destaca que o planejamento deve ser contínuo e adaptável às mudanças do ambiente. O planejamento ocorre em 3 níveis: estratégico, metas de longo prazo, tático, ações específicas, e operacional, atividades diárias. 2. Organização. Envolve a estruturação dos recursos e atividades, agrupando-as em unidades com claras relações de autoridade. Henry Fayol defendia que a organização eficiente deve criar uma estrutura clara e racional, onde cada colaborador conhece suas responsabilidades. 3. Direção. Refere-se à liderança e à motivação dos colaboradores para atingir os objetivos organizacionais. Segundo Idalberto Chiavenato, a direção eficiente envolve comunicação clara e capacidade de inspirar equipes, utilizando diferentes estilos de liderança dependendo do contexto. 4. Controle. É o processo de medição dos resultados e comparação com os objetivos definidos, permitindo ações corretivas sempre que necessário. Para Henry Fayol, o controle é contínuo e fundamental para garantir que as ações estejam de acordo com o planejamento. 5. Avaliação. A etapa final, que envolve a análise dos resultados e a identificação de melhorias. Peter Drucker destaca a importância de uma avaliação objetiva e transparente, essencial para o crescimento contínuo da organização. Essas etapas são interdependentes e formam a base do modelo POD, planejamento, organização, direção e controle,
garantindo que os objetivos organizacionais sejam alcançados de forma eficaz e eficiente.